primeiro dia dessa festividade. E de verdade ela já foi fala, louvado seja Deus aqui, né? Que se encontra no livro de 1 Samuel, louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 3, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que quando se fala de muito jovem, a gente sempre fica se perguntando o que falar, louvado seja Deus. Mas o Senhor deu em mim esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Chegou naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse: louvado seja Deus. Ele, eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, eu torno a te deitar. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conheceu o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele disse, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamara o jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, mas ela chama atenção. Louvado seja o nome. A Bíblia diz que Samuel